Shalom, sejam bem-vindos, meus caros amigos muçulmanos, irmãos em Cristo Jesus. Hoje eu vim aqui simplesmente para poder trazer um tema um pouco interessante. Os muçulmanos sempre são as pessoas que, na maioria das vezes, falam mal acerca da fé cristã. Mas isso tem acontecido nos locais onde eles acham que os cristãos são fracos e não têm noção ou têm falta do conhecimento da própria religião islâmica. Hoje eu vou trazer um tema. Eu gostaria que houvesse um muçulmano que pudesse desmentir isso. Irmãos, nós temos na religião islâmica, existem vários livros, mas o livro principal dessa religião é o Alcorão. E o livro que antecede, uma vez que o Alcorão diz: se vocês não entendem, se vocês não chegam a um consenso através do Alcorão, então vão na Sunna do profeta Muhammad, ou seja, o hadith do profeta Muhammad. Este é o princípio islâmico. Agora, nos hadiths, temos lá os hadiths ou os imamos que são mais confiados do que os outros. É claro que todos são confiados, mas credibilidade máxima ou exata, quando se trata da defesa islâmica, eles recorrem sempre como segundo livro, depois do Alcorão, é o livro do Imam Bukhari, que o Imam Bukhari tem os seus hadiths, aproximadamente são 5 ou 9 volumes dos hadiths que ele tem. Depois do Imam Bukhari vem Imam Muslim. Do Imam Muslim vem Ibn Ishaq e outros, Nisai e muito mais. Então, hoje aqui vamos abordar um tema em que eu gostaria que os muçulmanos viessem responder. Okay? Para que eles possam perceber, assim que eles terem noção disso, eu gostaria que eles viessem responder. Se calhar eles poderiam perceber que uma das coisas que os seus sheikhs têm feito é falar coisas que nem eles mesmos têm noção. Mas antes, vamos fazer uma pequena oração. Pai, em nome de seu Filho Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo, te pedimos graça, como sempre o Senhor tem nos concedido. Nos acompanha durante o início dessa nossa live até o final, pois a nossa intenção, ou o nosso objetivo, é revelar o oculto, como o Senhor tem dito nas suas escrituras sagradas, que tudo o que está no oculto será revelado. O Senhor sempre usa os seus servos para revelar o que está no oculto. Neste caso, gostaríamos que o Senhor nos concedesse esse direito para que nós possamos revelar tudo o que os muçulmanos têm ocultado para os seus crentes, para que a sua luz, Jesus Cristo, seja o resplendor e que nós sejamos o sal do mundo, como o Senhor tem dito nas suas palavras sagradas.
Até aqui, agradecemos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ora, meus caros muçulmanos, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ora, o tema de hoje, como vem aí, será que uso de sapatos dentro, ou seja, será que o uso de sapatos ou a retirada dos sapatos quando se vai na mesquita ou são princípios cristãos ou são princípios islâmicos? Não sei se podem perceber. Vocês muçulmanos, quando vão nas mesquitas, quando vão fazer todas as orações, vossas preces, 5 vezes por dia, nunca entram com os vossos sapatos, sandálias, chinelas dentro da mesquita. Essa tradição é tradição cristã ou é tradição islâmica? Bem, eu estou aqui para mostrar coisas e dar um desafio. No Alcorão todo, Alcorão é esse livro aqui, meus caros, eu tenho, esse é o tafsir do Sheikh, que é o nome dele? O nome dele é que? Dr. Helmi Nasser, professor de Estudos Árabes e Islâmicos na Universidade de São Paulo, Brasil. Tradução do sentido nobre, Alcorão, para a língua portuguesa. Este livro, o qual vocês consideram sagrado, né? Eu gostaria de saber, meus caros, se neste livro, a partir do Suratul Fatiha, que é o primeiro capítulo, até o Suratul Nas, que é o último capítulo, 114, eu gostaria que vocês me mostrassem um versículo sequer onde Allah vos ordena, quando forem na mesquita, tirarem sapatos. Este é o primeiro caso. Eu quero que vocês, muçulmanos, venham cá nos mostrar que o entrar na mesquita sem sapatos, sem chinelas, sem sandálias, é a ordem de Allah. Deixando o Alcorão, eu gostaria que vocês viessem cá, os xerres, cá em Moçambique, principalmente, eu posso dizer a única caravana que, pelo menos, cria um mau ambiente no seio do cristianismo, é a caravana de Dawa, que fala o mal do cristianismo. Ok? Então, gostaria que o Sheikh Abdurrahman ibn Said e aquele outro viessem me mostrar no Alcorão onde Allah permite que os muçulmanos, quando forem entrar nas mesquitas, tirem sapatos. Deixando Allah ali. Porque o que Muhammad fala, Allah disse, né? Ok. Ou Muhammad não fala nada sem que seja dito com Allah, segundo Aqidatul Islam. Ok. Em que livro dos hadiths, a partir do primeiro que vocês confiam, Buhari, segundo Muslim, Ibn Hisak, Nisa'i, Ibn Daud, Tirmidhi e outros, onde o profeta Muhammad disse que quando vocês forem às mesquitas, vocês devem tirar chinelas, sapatos. Eu quero que Qadri, né? É Qadri, não sei Qadri, aquele amigo do Sheikh do Sheikh Abdurrahman bin Said, Padre, a Padre. Quero que vocês venham e respondam aqui. Ora, segundo o que nós vimos, eu não vou tirar muitos versículos da Bíblia, ok? Porque são vários.
fala a respeito disso, mas o famoso é o livro do profeta, Moisés, no seu capítulo 3, verso 5. Vou ler a Bíblia aqui, meus caros irmãos. Temos essa nossa Bíblia aqui, ok? Temos a nossa Bíblia eletrônico, né? Livro Êxodos, capítulo 3, verso 5. E disse, não chegues para cá. Ou seja, vamos no verso 4. Esse é 2. Verso 4, está aqui. Essa parte aqui. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele, do meio da sarça, e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. Ok? 5. E disse, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Shalom. Meus caros, como vimos as Escrituras, afinal de contas, está na Bíblia que todo local santo deve-se tirar o quê? Sapatos. Eu gostaria que no Alcorão, nesse Coran ou Furqan, tivéssemos aqui um versículo que diz exatamente as mesmas palavras. Ou seja, um versículo idêntico, que diz que na mesquita, sendo num local santo, vocês deveriam tirar o quê? Sapatos. Infelizmente, não existe esse versículo. Isso mostra que mesquita não é o local santo. Eu disse aqui, vou esperar a resposta. Porque virá, como na mesquita não é lugar santo, por isso vocês entram com chinelas na igreja, porque também não é local santo. Estou à espera dessa questão. Não vou tirar mais outro versículo para além desse, hoje, primeiro, principalmente neste vídeo. Ok. Agora, até este ponto, podemos concluir que nas mesquitas, ou mesquita, não é o local santo. Porque se fosse que na mesquita é o local santo, no mínimo Allah falaria a respeito desse assunto. Que ao entrar lá, tinham que tirar sapatos. Mas infelizmente, não encontramos esse versículo. Indo para o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, o vosso profeta. Muhammad, que a paz de Allah esteja sobre ele. Temos aqui um assunto um pouco sentimental na parte dos muçulmanos. É aqui onde nós aprendemos que os muçulmanos também são hipócritas, esses xerres. Ok? Vamos lá ver a definição, o que Jesus falou dos hipócritas. Jesus o que disse dos hipócritas. Vamos aqui no Novo Testamento. Vamos no Novo Testamento. Livro de Mateus mesmo. Seu capítulo quanto? Capítulo 23. O seu verso, se a memória não me falha, é 15, né? Não. Cometi um erro aqui. Ok. Estamos aqui, 23, 15. Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito.
Não, prosélito, né? Yeah. E depois de ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O comportamento dos escribas e fariseus daquela época é o mesmo comportamento dos muçulmanos de hoje em dia, principalmente os estudiosos. Esses que não têm nível um pouco avançado da religião islâmica. A tendência deles é se sacrificarem muito, é andar cá e acolá à procura de discípulos, mas infelizmente, quando arrecadam esses discípulos, fazem 2 vezes mais dignos do inferno do que eles mesmos. Por exemplo, o Abdurrahman ibn Said, a caravana de Dá, posso dizer, então todo o país, sempre vão em qualquer ponto do país arranjando discípulos. Mas o que eles ensinam, infelizmente, contradiz-se com aquilo que está dentro dos seus livros. Por isso, eu digo hoje aqui, que gostaria que um dos sheikhs muçulmanos viesse dizer isso que eu vou falar aqui não existe. Ok? Então, deixando o assunto da Bíblia, onde Jesus nos ensina a respeito da hipocrisia, vamos perguntar ao Muhammad: Muhammad, você como profeta da religião islâmica, o que você falou acerca de assunto de sapatos? Rezar com eles ou não rezar com eles? Com os sapatos nos pés. Em primeiro lugar, vocês têm como a Sunnah. Sunnah, na verdade, é seguir tudo o que o profeta Muhammad fez, ok? E falou. A Sunnah é acreditar tudo o que Muhammad disse e fazer o que ele fez. Ok? É claro que existem outras coisas que têm restrição, né? Por exemplo, Muhammad casava, segundo outro riwayas, 11. Outro riwaya diz 10, outro riwaya diz 12. Ok? Mas ele casou mais de 4 mulheres. Ao passo que a Surat An-Nisa, no capítulo 3, só os muçulmanos são permitidos casar até 4 mulheres. Não mais que isso. Então, essa é a restrição que eu quis me referir. Agora, o que nós estamos a ver aqui, na Sunnah do profeta Muhammad, temos que perceber: será que Muhammad alguma vez advertiu os muçulmanos daquela época, seus sahabas, em rezar com sapatos nos pés? E se por acaso ele os advertiu, ou ele não rezou com sapatos, ok? Então os muçulmanos de hoje em dia estão por erro, né? Sem problemas. Mas se por acaso encontrarmos que o próprio Muhammad rezou com sapatos e incentivou os seus sahabas a rezarem com sapatos, vamos definir que os muçulmanos hoje em dia inventaram o quê? Algo dentro da religião. E isso, de acordo com o Islã, chama-se bid'ah. E o muçulmano, os árabes dizem: Kul bid'ah zalala. Todo bid'ah é pecado. Ok? Todo bid'ah é pecado. Não sei se vocês percebem. Agora vamos ver. Eu vou aqui primeiro procurar o Muhammad, se ele alguma vez rezou com sapatos. Vamos, meus caros amigos, no livro de Buhar, volume 1. Aqui, centenas de livros aqui. Temos aqui centenas de livros. Nós vamos no Buhar, Sahih Buhar. Bulugh al-Marami. Buhar, está aqui. Seu volume 1. Sahih Buhar, volume 1. Aqui está. No seu Hadith 386. Chama-se
o livro de Salat. Obrigado. Vem exatamente no mesmo hadith que eu queria. Meus caros, como vocês estão a ver, está aqui. É claro que a versão que eu estou a usar é a versão inglesa. Em inglês, desculpe. A versão em inglês. Opa, 386. Eu tenho um erro aqui, meus caros. Eu tenho um erro, mas epa. Tenham paciência. Tenham paciência. Não, já chegamos. É por aqui. Como vem, chapter 24, to offer Salat prayer with the shoes on. Só o subtítulo diz tudo. Ou fazer Salat, ou oferecer Salat com os pés, com os sapatos nos pés. Vamos lá ouvir. Dizem-se. قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد ابن يزيد لازدي قال سألت Anas bin Malik. Esse Zaid bin Yazid perguntou Anas bin Malik: أكان نبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه عليه. Ok. E ele diz, ou seja, Anas bin Malik, whether the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had ever offered the salat prayer with his shoes on. قال نعم. He replied, yes. Ou seja, quem narra esse hadith é Abu Maslama Zaid bin Yazid al-Azdi, que disse: eu perguntei a Anas bin Malik. Ok? É verdade que o profeta Muhammad, ou seja, o profeta Muhammad, ele orou, ofereceu a salat com sapatos nos seus pés? Ou com sapatos? Ele disse sim. Kalanam, ele disse sim. Ok. Este hadith, como vem aqui? É um hadith sahih, autêntico. Agora, onde os muçulmanos que tiram sapatos quando vão orar, onde eles tiveram essa, como posso dizer, essa informação de poderem tirar sapatos ao ir oferecer a salat nas mesquitas, uma vez que o próprio profeta Muhammad, ele orava, fazia 5 salates fazia seus salates com sapatos nos pés.
meus caros. Então, isso quer dizer que depois da morte do profeta Muhammad, os muçulmanos inventaram, ou seja, herdaram os princípios cristãos. De todo o sítio que é sagrado, deve-se tirar sapatos, de acordo com o quê? Com Êxodos, capítulo 3, verso 5, que nós lemos. Afinal, os princípios de tirar sapatos, nós é que somos donos, nós cristãos. Não vocês, muçulmanos, porque até o vosso profeta, quando fazia oração, rezava, ele entrava com sapatos na mesquita. Agora, vocês introduziram bid'a na vossa religião. Kul bid'a dalalah. Ok, vamos noutra outra evidência. A outra evidência vamos encontrar num livro chamado... Qual é? Bulugh al-Marami. Vamos aqui mesmo aqui. Vamos procurar mais um outro livro. Vamos... Bulugh al-Marami. Está aqui. Bulugh al-Marami. Todos os livros que eu tenho são em inglês, por isso eu peço desculpas. Também se a minha tradução não ser boa, que você procure aí o Google Translator e faça a questão de traduzir. Vamos na página 80, vamos colocar aqui. Página 80, Hadith número 170. Acredito que o Hadith número 170. Desse número 170 está aqui. Vamos aqui fazer um zoom para podermos ver melhor esse hadith. Epa, muçulmanos, então, assim, está cheio de hipocrisia. Está aqui. Vamos iniciar aonde? Esse hadith. Vamos iniciar aqui. Diz: Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha jaa ahadukum al-masjida فلينظر فإن رأى في نعليه هذا أذايا أو قديرا فليمسحه وليصلي فيهما. Okay, in Arabic. Narrated Abu Sa'id, Allah's Messenger said, when any of you come to the mosque, he should look, and if he sees impurity or filth on his sandals, shoes, he should wipe them and then pray in them. Reported by Abu Dawood, and Ibn Khuzaimah granted it Sahih, authentic. Brothers, esse hadith diz o seguinte. Eu quis colocar aqui na tela, estar a ler contigo. Ok? Para que não digam, ele está a inventar. Não. Aqui. Coloquei na tela, estarmos a ler juntos. Este hadith diz o seguinte, é um hadith que foi narrado com Abu Sa'id, que disse, o mensageiro de Allah disse, se um de vocês ir à mesquita, antes de entrar na mesquita, primeiro tem que reparar embaixo dos seus sapatos, das suas sandálias, sapatos, se houver alguma impureza, alguma sujidade,
nas suas sandálias, he should wipe them. Ele deve limpar. Ele deve limpar. And then pray in them. E depois rezar com eles. São palavras. E esse hadith, irmãos, está aí. Reported by Abu Dawood and Ibn Khuzaimah. Granted it, Sahihu, authentic. E esse hadith é autêntico. Hasana, Sahihu. É um hadith bom e verdadeiro. Que o profeta de Allah disse que quando um de vocês ir à mesquita, não pode ter trabalho de tirar suas chinelas. Não. Mas sim, repara lá atrás, tem sujidade. Pisaste fezes de gato ou pato, não sei o que, qualquer coisa. Limpe com areia embaixo. Outro jiwai diz, fala de areia. Limpa com areia e entre com eles e reze. Sem problemas. A minha questão que eu coloco para Abdurrahman ibn Said e a caravana de Dawa. O hadith onde lhes permite eles, onde vos permite vocês muçulmanos tirarem sapatos quando vão na mesquita, onde vocês encontraram? Cadê? Ou o aya dentro do Alcorão que vos permite que vocês ao indo à mesquita rezar devem tirar sapatos, onde vocês encontraram? Bid'ah. Vocês introduziram coisas novas na religião. E vamos ler um livro chamado The Devil Deception, de um sheikh chamado Ibn Jawzi. O que ele fala do bid'ah. Vocês? Ok. Vamos noutras evidências. Isso já. Vamos lá ver aqui. Isso eu teria anotado. Está aqui no ordem mesmo. Vemos outros riwayas. Temos que vermos com outros riwayas. Vais perceber que esse hadith aqui é aquele que nós tiramos do Buhar. A intenção mesmo era de anotar. Ok, outros riwayas. Temos aqui. Ok. Tafsir al-Bulugh al-Marami, já lemos, já disse. Temos aqui essa informação que eu estava a anotar aqui. Vamos ler essa mesma. E temos cá embaixo outros hadiths e outras referências. Neste caso, outros livros. Diz Muradi. Isso aí que eu estava a escrever. Para poder ver se... Eles dizem que para ter noção das coisas deve escrever, né? Então, Muradi para a purificação de sapatos. Se uma pessoa pisou em algo impuro com seus sapatos, deve purificá-los, esfregando-os no chão. Noutros riwayas, como diz, né? Portanto, uma pessoa com inteligência perfeita não pode do nada vir e começar a criticar os cristãos. Porque eles rezam com sapatos. Por que eles rezam com sapatos? Quando o próprio Muhammad orou usando sapatos e também disse aos muçulmanos que, quando forem rezar, devem olhar para os seus sapatos. Se houver alguma impureza, devem esfregá-los no chão. Talvez os muçulmanos digam-nos que rezam com sapatos e permitindo esfregar sapatos no chão. Aliás, desculpa. Digam-nos que rezam com sapatos e permitindo esfregar os sapatos no chão. Ou o ambiente deles não é arenoso. Se calhar, né? O vosso ambiente não é arenoso, por isso nem querem tirar sapatos. Aliás, tiram sapatos porque não tem areia, né? Diz assim, novamente, Muhammad enfatizou mais sobre sapatos quando foi citado neste hadith. O profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, disse: quem encontrar ou ver um escorpião rezando, mate-o
com o sapato esquerdo, ou seja, com o pé esquerdo. Com o pé esquerdo. Esse hadith você encontra num livro chamado Mkweli Mwaminif, ou Swadik Al-Yamin em árabe. Chama-se Swadik Al-Yamin Man Kalama Sayyid Mursalin. Volume 1 e 2, hadith número 188, página 88. Muhammad diz, esses são outros riwayas referentes àquele assunto, outros hadiths referentes ao assunto de sapatos. Muhammad pede aos muçulmanos que matem um escorpião com o pé esquerdo. Se virem um escorpião. Agora, a pergunta é, se você tirou os sapatos e está rezando descalço, como um pato, viu um escorpião, como você pode realmente pisá-lo nele com o pé descalço? Acho que é uma coisa que não tem sentido, certo? Uma coisa que não tem sentido nem tão pouco. Por isso, muçulmanos, o assunto estarem aqui a querer nos mentir. O que eu posso dizer é que apenas a preguiça dos muçulmanos em enfresgar os seus sapatos impuros na areia, já que receberam permissão para orar com eles. Agora, o que resta aqui, meus caros, o que resta saber é o porquê que os vossos shehes, aparecem e incentivam, dizendo que vocês devem orar sem sapatos. Afinal, vocês, outro lado nos ofendem, outro lado leva a nossa tradição, leva aos nossos ensinamentos. Porque o ensinamento de orar com sapatos só é nosso Deus quem permitiu nas nossas escrituras, a Bíblia, como nós lemos. Sem alongar, eu gostaria de transmitir essa informação. Estou aguardando a resposta da caravana de Dawa referente a esse assunto. Onde está escrito no Alcorão que vocês, indo às mesquitas, devem tirar sapatos para orar. Nos hadiths, vimos que o Maomé incentiva até os muçulmanos. Ele mesmo faz a questão de orar com sapatos. Fez a questão de orar com sapatos. E em nenhuma parte diz que não podem fazer isso. Agora, até aqui, digo obrigado, meus caros. Se inscrevam para mais conteúdos no nosso canal. Só você pesquisar, há de encontrar Desvendando o Oculto TV. É nossa plataforma Facebook. Inscreva-se, compartilhe e dê um like aí para ter mais conteúdos nossos, porque a nossa questão aqui, a nossa intenção não é de repreender a religião de ninguém, mas sim mostrar a hipocrisia do outro lado. Para além de mostrar a hipocrisia, também tentar ensinar aquilo que os sheikhs não têm tempo de ensinar aos muçulmanos. Nós temos como dever ensinar aos muçulmanos para que um dia elas possam perceber que o único e verdadeiro caminho para a salvação deles é só em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Shalom.